Aviso importante, este vídeo é um experimento. Se você não suporta a ironia ou quer a verdade imediata, pule para a marca abaixo no vídeo. Inglês fluente em 3 meses? What a bunch of baloney. Eu descobri um método inovador que te deixa fluente em até 30 dias. E o melhor de tudo, sem tocar em um caderno, sem gramática chata e só maratonando séries na Netflix e ouvindo música no banho. As escolas tradicionais e os cursinhos de inglês quer que tu fique preso em uma sala de aula. Mas hoje eu vou te passar os 3 hacks definitivos pra tu aprender inglês dormindo. Literalmente. Hey, how's it going everyone? Coach Rodrigo Matos here coming at you with some new English drops. Sem mais delongas, vamos para o hack number 1. So here it is, hack number 1. O aprendizado passivo. O teu cérebro é uma esponja. Tu não precisa sentar para estudar inglês. É só tu colocar um fone de ouvido com um podcast in English na hora de dormir. E enquanto tu estiver dormindo, o teu subconsciente vai absorver todas as estruturas que tu tá escutando durante o sono. Em algumas semanas, quando tu precisar conversar inglês com alguém, as palavras vão simplesmente surgir na tua boca. Sem esforço, sem suor, como mágica. Que foi? Tu não tá acreditando em mim? Calma, porque vai ficar melhor agora no hack number 2. A regra das 100 palavras. Tu provavelmente já deve ter visto algum vídeo no Instagram, no TikTok, falando que é essencial antes de tu começar a estudar gramática, que eu acho que é uma besteira, na verdade, quem é que precisa estudar gramática pra falar um segundo idioma? Que diz que tu não deve tocar na gramática antes de saber as 3.000, as 1.500, as 2.000 palavras básicas. Mas na minha vasta experiência dos meus 12 anos como English Coach, a minha opinião é que gramática deve ser jogada no lixo. A gente tá na era da inteligência artificial, quem é que precisa disso? Pra que saber o que é um verbo, o que é uma preposição? A grande verdade é que os nativos, os gringos, eles só utilizam cerca de umas 100 palavras no dia a dia. São sempre aquelas mesmas palavras repetidas. Então o segredo aqui é tu pegar essa lista de 100 palavras que eu vou te passar, decora todas elas todo santo dia e vai pro teu aplicativo de inteligência artificial ou vai pra rua falar com um gringo. Não tem problema tu falar que nem o homem das cavernas, que nem o Neandertal. Se tu juntar mim com fazer, o gringo vai te entender. O importante aqui é a vibe, não é a estrutura correta. Tu já conhecia alguns desses hacks? Se não conhecia, prepara o teu coração porque o melhor de todos vem agora no hack number 3. Traduza absolutamente tudo. Aqui não tem erro, eu tenho certeza que tu já tá muito familiarizado com essa técnica milenar para aprender inglês. A tradução. Não cai nessa mentira dessa gente que não sabe o que tá falando, de que tu não pode traduzir para aprender inglês. Tu já tem o português instalado no teu cérebro. Então por que tu não utiliza ele como atalho para aprender inglês? Quando tu quiser falar qualquer frase em inglês, primeiro formula ela toda em português. Depois o segredo é tu pegar cada palavra dessa frase em português e traduzir cada uma literalmente pro inglês. E depois de tudo isso, tu tem a tua frase em inglês, é só abrir a tua boca e falar ela com o gringo. Tá, mas Coach Rodrigo, e como é que eu vou fazer se eu quiser consumir uma série, um filme em inglês? Assiste tudo com legenda em português. O teu cérebro tem que ser uma espécie de Google Tradutor simultâneo e tu precisa treinar ele pra isso. Acredita em mim, eu sei do que eu tô falando. Esse é o caminho mais rápido e fácil pra tu aprender inglês. Sim, eu tô fazendo isso, isso nem cabe em mim direito mais. Vou rasgar esse blazer, cara. Deu. Chega de teatro. Se tu chegou até aqui nesse vídeo, balançando a cabeça e concordando com tudo, eu vou te pedir desculpa. Eu sinto muito em te informar, mas tu é a presa perfeita pro algoritmo. Seja no YouTube, no Instagram, TikTok. E tu também é a presa perfeita pra quem vende esse tipo de solução mágica pra quem quer aprender inglês. Eu quero te mostrar um outro ponto agora, que resume muito bem o que é esses 3 hacks que eu te passei. Tudo isso não passa de uma grande mentira. Uma mentira nojenta, perigosa e irresponsável. Mas tu sabe o que é o pior de tudo isso? É que muito provavelmente isso é o que tu consome no teu dia a dia. Mentiras. Além de consumir isso todo dia, eu também acho que é bem provável que tu curte e também compartilha esse tipo de conteúdo todo dia nas redes sociais. Esse vídeo ele é bem diferente dos que eu costumo fazer aqui no canal do English Drops, porque ele é um experimento. E por que eu decidi fazer esse experimento contigo aqui hoje? Pra te provar como todos nós, e eu tô me incluindo nisso, nós estamos todos doentes. Essa cultura do consumo rápido, do feed vertical infinito, de conteúdos efêmeros que tu posta no Stories depois de um dia some, tá destruindo a tua capacidade de focar. Isso tá destruindo a tua capacidade de aprender coisas complexas e tá fazendo com que cada vez mais tu fique menos paciente. Hoje em dia tá todo mundo viciado em dopamina barata. E pra quem não sabe o que é a dopamina, que é uma palavra que tá muito em hype agora, ela é conhecida popularmente como a molécula do prazer. Ela é basicamente um hormônio e um neurotransmissor que é responsável por ser esse mensageiro químico entre as células do teu cérebro. E como todo mundo precisa disso pra viver e tá sempre em busca da dopamina, isso acaba se traduzindo no nosso dia a dia em várias atividades que a gente desenvolve. Hoje em dia a gente quer uma solução rápida pra tudo, a gente quer atalho pra tudo. Todo mundo quer ficar fluente em inglês, mas ninguém quer sentar a bunda na cadeira, encarar a frustração de errar no idioma todo dia e passar por esse processo de construção do idioma de verdade. Aprender inglês dormindo
não existe. Isso é o mais puro suco do charlatanismo. Decorar 100 palavras super utilizadas em inglês não vai te deixar fluente. Só vai te tornar um papagaio que não sabe estrutura nenhuma e também não sabe formular frases e nem conectar uma palavra com a outra. E o pior, o maior veneno de todos nesse processo é tu traduzir tudo na tua cabeça. Se tu tentar ser um tradutor intérprete, um tradutor simultâneo na hora que tu estiver conversando com um gringo em inglês, o teu cérebro vai entrar em colapso. E esse é um dos maiores motivos que fazem com que as pessoas fiquem com essa barreira e se sintam travadas quando estão tentando aprender e se comunicar em inglês. A tradução, ela destrói o teu tempo de resposta natural em uma conversa. Ela é a principal responsável por te fazer gaguejar em inglês e também é responsável por aquele branco, aquele apagão mental que tu sente. O português não é um atalho para tu aprender inglês. Ele é simplesmente uma âncora que afunda o teu inglês e deixa o teu processo de evolução no idioma muito mais devagar. Aprender a pensar diretamente em inglês e arrancar essa âncora da tradução é uma habilidade técnica, uma habilidade adquirida. É uma habilidade que exige muita desconstrução, suor e esforço. Isso não é mágica, isso é processo e consistência. Agora, se tu te cansou de ser feito de idiota pelos gurus e coaches da internet e quer encarar de verdade a realidade do que realmente precisa ser feito pra tu aprender a pensar em inglês e largar a tradução de vez, isso pode até parecer meio hipócrita porque eu tô fazendo uma crítica aos coaches e aos gurus aqui. Mas se tu não conhece o desafio de Strava, eu vou deixar ele aqui no primeiro link da descrição. Ele custa só R$19,90 e é um intensivo de 7 dias pra tu aprender os fundamentos de como aprender a pensar em inglês. E pra te provar que eu confio tanto nesse trabalho que eu desenvolvi, se tu sentir que esse mini curso não fez diferença nenhuma na tua vida, quando tu chegar no final do desafio é só pedir o reembolso que o valor do teu investimento volta pra ti automaticamente. E o que eu tô te propondo aqui não é um atalho. É só o que funciona de verdade no mundo real e que já ajudou mais de 1000 alunos a mudar a forma como eles encaram o inglês no dia a dia. Bom, para aprender inglês, não existe pílula mágica. Então toda vez que tu vê alguém sorrindo na câmera, colocando um terninho e uma gravata, e te prometer esse atalho mágico, desconfie. Aprenda a respeitar os teus próprios limites quando tu estiver aprendendo inglês. Começa a dar valor ao teu esforço. Aprender inglês muda a tua vida justamente porque é algo que é desafiador. Eu preciso ser muito honesto contigo, eu tô muito curioso para saber como é que isso tudo te afetou. Então não esquece de deixar o teu comentário. Além disso, se estiver aprendendo alguma coisa nova, não esquece de smash like aqui no vídeo e já aproveita para te inscrever aqui no canal do English Drops, porque toda semana tem pelo menos um vídeo novo. E se tu quer entender exatamente como é que funciona esse processo desafiador, mas muito recompensador, já clica nesse vídeo aqui do lado, porque ele é um vídeo que eu gravei que mostra justamente por que tu costuma ter brancos e apagões mentais quando tu tá te comunicando com alguém em inglês. E ele é a continuação obrigatória desse papo que a gente tá tendo aqui hoje. Então bora cair na real, fecha o TikTok, fecha o Instagram, para de ficar gastando tempo com coisa que não vai te ajudar a desenvolver o teu inglês, and I'll see you in the next video. And as I always say, happy English learning.